poder estar de novo na casa do Senhor presencialmente. Que agora, quando vamos curvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos, possa levantar a sua voz em oração ao Senhor em ação de graças. Agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Vamos orar. Algum de vocês? Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que é Deus contigo, Senhor, nós aqui estamos com alegria, com prazer, Senhor, para Te louvar, para Te adorar, Senhor, porque Tu foste à cruz, Senhor, e derramaste o Teu sangue por nós, Senhor. Tu, Senhor, que grande amor que Tu nos deste, Senhor, pelo caminho que Tu andaste, Senhor. Tu, Senhor, que és um Deus maravilhoso, Senhor, Deus de milagres, Senhor. Nós só temos que dobrar os nossos joelhos perante Ti, Senhor. E as nossas línguas dizerem, Senhor, que Tu és o Deus verdadeiro, Tu és o Deus único, Senhor. Com grande amor Tu tens por nós, Senhor. Que Tu fizeste tudo à Tua imagem, Senhor. Tu fizeste como o Teu Filho, Senhor. Nos puseste no Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que era o Teu Filho amado, Senhor, para derramar o Seu sangue por nós, Senhor. Nós aqui estamos, Senhor, com gratidão, Senhor. Que a Tua palavra agora, Senhor, que vamos ouvir, Senhor, pelo pastor Berício, Senhor, que nos caem do nosso coração, Senhor, para que nós possamos lembrar a cada segundo das nossas vidas que Tu estás connosco. Abençoa o pastor Berício, Senhor. Abençoa a sua família. Abençoa todos os meus irmãos que aqui estão. Obrigado, Senhor, por eu abrir o meu estabelecimento, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és amor, Senhor. Obrigado, Jesus Cristo. És Deus com o Pai, Senhor. Obrigado. Amém. Glória a Deus. As crianças podem descer para a sua ministração. Enquanto estamos em pé, deixem-se estar em pé, agarrem na vossa Bíblia e vamos fazer uma leitura antes de sentar do Evangelho de São João, capítulo 8. Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 30 a 36. E diz assim: dizendo ele, Jesus, estas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Até aqui a palavra do Senhor. Podem sentar. Semana passada falei sobre libertação. E esta semana vou falar um pouco também ainda sobre esse tema, numa outra perspectiva. Jesus estava a falar com judeus que criam nele, com alguns que aceitaram a sua palavra, e portanto propôs-lhes um caminho de liberdade. Um caminho de liberdade para esses judeus que já tinham alguma revelação de Deus por causa das Escrituras do Antigo Testamento, a história do povo de Israel. Eles tinham alguma revelação de Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o nosso Deus. Eles já tinham alguma revelação. E então, ao ouvir Jesus, eles creram nele, creram na sua palavra, creram na sua pessoa, e ele propôs-lhes um caminho de liberdade. E esse caminho de liberdade é o mesmo que nos é proposto hoje também. Os judeus não tinham o hábito de percorrer um caminho de liberdade. O caminho que eles percorriam é o caminho da lei, o caminho dos regulamentos, das regras, das imposições, dos interditos,
daquilo que podiam fazer, daquilo que não podiam fazer, como é que podiam fazer, até onde é que podiam fazer, até onde é que não podiam fazer. Era este o caminho deles. A lei era um jugo para eles. Embora a lei tivesse sido dada, como nós compreendemos pelo contexto geral das Escrituras, para que eles tomassem consciência que só por si não poderiam agradar a Deus. Não poderiam cumprir toda a lei. Tinham muita dificuldade em fazê-lo, não iam fazê-lo e não o fizeram. E precisavam de um Salvador, precisavam de um Libertador, precisavam de um Redentor. Então, este caminho de liberdade, Jesus, ao falar dele, enuncia aqui 3 aspectos, ou 3 degraus, se quiserem, importantes. O primeiro é permanecer. Ele disse, se permanecerdes na minha palavra. Versículo 31. Se vós permanecerdes na minha palavra. Esta palavra permanecer, este termo, quer dizer conservar-se ou persistir no mesmo estado ou qualidade, sem mudança. Permanecer significa demorar-se em qualquer parte, significa ficar. Mas permanecer em quê? Permanecer na minha palavra. Então o primeiro desafio que nós temos para o nosso caminho de liberdade é permanecer na palavra de Deus. Permanecer na sua palavra. Ficarmos na sua palavra. Não apenas passarmos por ela. O problema dos cristãos é que muitas vezes passam pela palavra de Deus, mas a palavra de Deus não fica neles. E eles não ficam na palavra do Senhor. E o apóstolo Tiago tem uma imagem muito interessante sobre isto. Ele diz que é como o homem, o ser humano, que se coloca diante de um espelho e vê a sua imagem refletida no espelho. Mas logo mais sai da frente do espelho e não se lembra já daquilo que viu. E assim é o ser humano, quando se coloca diante da palavra de Deus. Toma consciência da sua imagem moral e espiritual refletida na palavra de Deus. Toma consciência da sua incapacidade. Toma consciência das suas limitações. Toma consciência das suas falhas, dos seus erros, do seu pecado, da sua desobediência a Deus. Mas quando não fica na palavra, ele passa e já não se lembra daquilo que viu. E muitas vezes é isso que acontece. As pessoas vêm à igreja, ouvem a palavra de Deus e saem aquelas portas e nunca mais se lembram de nada. Mas o próprio apóstolo Tiago, lá no capítulo 1, versículo 17 da sua carta, diz ainda o seguinte: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem, repare nisto, em quem não há mudança nem sombra de variação. Nós temos um Deus que é sólido. Nós temos um Deus que é imutável. Nós temos um Deus que não muda. Podemos pensar assim, mas então isso quer dizer que está cristalizado, não evolui. Não. O nosso Deus é eterno, não tem princípio nem fim. Não há evolução maior do que esta. Não há evolução que se sobreponha à eternidade. Ele é o alfa e o ômega. Portanto, não é uma questão cristalizada, é uma questão que ele não muda com as modas, não muda com os pareceres, não muda com a mudança da sociedade, não muda com a mudança das pessoas, da sua mentalidade. Deus permanece. Nele não há mudança, nem sombra de variação. E se Deus não muda, nós estivermos nele, nós devemos também não mudar. Isto é, permanecer nele. Agarrados à rocha. Um dia alguém disse que no mundo espiritual é como aquelas rochas que estão à beira do mar, que vêm as ondas e batem nas rochas e depois vai abaixo a mar e depois a maré baixa e depois vem a maré mais alta e depois no inverno vêm as marés vivas e não sei o quê. Mas se nós permanecermos agarrados à rocha, podem vir as marés que vierem. Uma maré baixa, maré alta, maré viva, o que quisermos. Nós estamos agarrados à rocha. E se ele não muda, nós estamos nele, nós estamos bem. Amém? Permanecer. O primeiro desafio é permanecer. O apóstolo João, mais adiante no capítulo 15, dá uma outra imagem muito rica, que é a da videira. Meu pai é o lavrador, eu sou a videira, vós as varas. Todo aquele que está em mim e não dá fruto será aparado, desbastado para que dê fruto. Ou se estiver seco, será cortado e lançado fora. Permanecer. A vara permanece ligada à videira. E enquanto permanecer ligada à videira,
de facto, dificilmente seca. Porque a seiva que cresce na vida, que percorre o tronco da videira, vai para as varas e dá essa vida. E essa vida gera fruto. A razão de nós sabermos se estamos vivos espiritualmente ou não é se damos fruto. Se tu dás fruto, fruto que agrada a Deus, é que estás vivo espiritualmente. Se não dás fruto, então já não estás vivo. Há qualquer coisa que não bate certo. Permanecer. A vara permanece na videira. A vara não vai dar uma volta e diz assim, vou meter férias, vou meter um ano sabático, vou não sei onde, e depois volto. Não, a vara está ali, permanece na videira. Glória ao nome do Senhor. Mas o que é permanecer em Deus? É permanecer na sua palavra. O que é permanecer na sua palavra? É ouvi-la, é lê-la, é meditar nela e é, sobretudo, aplicá-la à nossa vida. Vivê-la. Nós estamos fartos de cristãos que conhecem a palavra de Deus de um lado para o outro, mas não a vivem. Não a aplicam à sua vida. Deixam-se sufocar pelos seus impulsos, pelos impulsos da sua carne, da sua natureza, que é uma natureza pecaminosa. E muitas vezes, em vez de agirmos segundo o Espírito, agimos segundo a carne. E não fazemos aquilo que Deus espera de nós, mas aquilo que nos apetece naquele momento, que os nossos sentimentos negativos, as nossas reações, nos levam a fazer. Permanecer na sua palavra é aplicá-la à nossa própria vida. Mas para aplicar à nossa própria vida, nós precisamos de ouvir, porque a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus, está escrito. Amém? E esse ouvir é um ouvir que gera vida. É um ouvir que tem a ver com escuta. Não é ouvir com ouvido esmergador. É ouvir no sentido de escuta. Eu estou a escutar a palavra de Deus. Ou seja, estou a deixar que essa palavra entre na minha mente e deixe ao meu coração. E é isso que vai provocar a mudança em mim. É isso que vai trazer purificação, é isso que vai trazer bênção, é isso que vai trazer crescimento espiritual. É isso que me vai fazer mais parecido com Cristo. É isso que me vai fazer amar mais Jesus. Ficar mais apaixonado pela sua pessoa à medida que o vou conhecendo. Para nós permanecermos na palavra, nós temos que lutar. Temos que lutar contra a dúvida. Você não tem medo nenhum da dúvida. A dúvida faz parte da vida cristã. Ok? A dúvida faz parte da vida cristã. Se alguém vier ter comigo e disser, eu tenho certezas todas deste mundo, sempre toda a vida tive, na minha vida cristã, desde que conheci Jesus, não tenho dúvida nenhuma. É mentiroso. Ou inconsciente. Porque vocês têm dúvidas muitas vezes. Eu tenho dúvidas. Todo cristão tem dúvidas. Agora, o problema é o que é que nós fazemos com as dúvidas. Como é que nós lidamos com a dúvida? Acarinhamos-la, como eu dizia no domingo passado sobre o problema, como se fosse um bebê. Aquelas pessoas que acarinham um problema, têm que ter sempre um problema nos braços. E acarinham aquele problema até vir outro. Não. Acarinhamos a dúvida ou nós enfrentamos a dúvida com a nossa fé. Ou nós vamos aos pés do Senhor e abrimos a sua palavra e falamos com Ele e oramos. Dizemos, Senhor, Tu sabes que eu estou com esta dúvida. Senhor, fala ao meu coração. E nós lutamos contra essa dúvida. Nós temos que lutar também contra um estado de incredulidade que campeia no mundo. Pessoas que não acreditam em nada. Pessoas que não acreditam em Deus. Pessoas que não acreditam na bondade de Deus. Quando acreditam em Deus, duvidam da sua bondade. Esta incredulidade sobre o amor de Deus, ou sobre Deus, é alguma coisa com quem nós temos que lutar. Mas nós temos que lutar com as armas da fé. Não é com dialética, não é com discurso, não é com argumentação. Há uma disciplina na teologia que é apologética. Sim, tem o seu valor, mas eu não sou nenhum apaixonado da apologética. E vou-vos explicar porquê. É porque Deus não se pode explicar racionalmente. Nós precisamos de entrar nessas águas. Isso é uma atitude de fé. Se nós queremos conhecer Deus, então nós entramos nessas águas. Não temos problema em perder o pé. Confiamos.
entramos nesse caminho, entramos nas águas. Amém? E Deus honra a nossa fé. Temos que lutar contra a dúvida, temos que lutar contra o estado de incredulidade, temos que lutar contra a pressão deste mundo que se opõe ao reino de Deus. Temos que lutar, finalmente, contra os nossos próprios impulsos pecaminosos, carnais. Tantas vezes nós temos que lutar. Tantas vezes apetece-me fazer uma coisa e não posso fazer, não devo fazer. Ou dizer uma coisa e eu não devo dizer. O próprio apóstolo Paulo queixava-se disto. Também sofrer, é um homem de carne e osso como eu, como nós, qualquer um de nós. E ele dizia, miserável é o que eu sou, as coisas que eu quero fazer é o que eu não faço, e as coisas que eu não quero fazer é aquilo que eu faço. Ele estava a falar da sua dimensão humana, da sua fragilidade. Ele nunca se pôs nos píncaros da lua. Nunca disse que era um super crente, um super herói. Nunca disse que não tinha dúvida sobre coisa nenhuma. No entanto, foi um dos homens mais usados por Deus de maneira gloriosa. Teve visões, revelações de Deus que nem sequer ele ousava partilhar com ninguém. No entanto, ele permaneceu com os pés no chão. E ele sabia que também ele tinha que permanecer na palavra. O segundo grau é o ser. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Diga comigo, sereis. Então a primeira palavra é permanecer, a segunda palavra é ser. Ser é um termo que exprime a realidade, exprime a existência ou a essência da vida. Isso é que é ser. O que é que eu sou? Muitas vezes as pessoas questionam-se a certa altura, o que é que eu sou? Os homens, quando chegam à meia-idade, e as mulheres também, mas muitas vezes questionam-se, afinal, o que é que eu sou? Já cumpri um determinado percurso da minha vida, já fiz uma carreira profissional, constituí família ou não, tenho filhos, não tenho, cheguei até aqui, e será que é isto que eu quero? Será que é isto que eu quero para a minha vida? Afinal, o que é que eu sou? Muitas vezes tem este problema existencial. Né? E crises, às vezes, que derivam dessa condição. A tomada de consciência do ser. A tomada de consciência do ser. Mas para nós sermos, a condição para o discipulado é guardar a palavra na mente e no coração. Se permaneceres na minha palavra, sereis. Então, para eu ser um discípulo, para eu ser, eu tenho que permanecer. Se eu não permanecer, nunca serei. Se eu não permanecer na palavra, nunca serei discípulo de Jesus. Serei um simpatizante. Serei uma pessoa que, se calhar, às vezes vai à igreja, gosta de ouvir o pastor falar, ou gosta de ouvir o louvor, a música, ou gosto de não sei do quê, ou acho simpático, ou gosto de conviver com as pessoas, mas não pela razão, que é a essência daquilo que nós somos. Se nós permanecermos na palavra, nós seremos discípulos. Se nós guardarmos a palavra, nós seremos discípulos. E quero dizer uma coisa, ser não é parecer. Há muita coisa que parece, mas não é. Aliás, o povo diz, nem tudo aquilo que luze é ouro. Às vezes é latão, é pechispeque. E luze muito. Mas não presta, não tem valor. Não tem valor nenhum. Ser não é parecer. Ou parecer não é ser. São coisas diferentes. Por isso é que eu não me iludo com aquilo que parece. Com pessoas que parecem muito espirituais, super espirituais. Normalmente desse até estou um bocadinho de pé atrás. Não é? Porque quando parece muito, é caso para pensarmos duas vezes. Ser também não é pensar que se é. Eu não sou porque penso que sou. Eu sou porque sou ou não sou. Não é porque eu penso. Há pessoas que pensam de si mesmas coisas muito megalómanas. Há uns quantos aí internados que pensam que sou Napoleão. Não é? E outras coisas assim. Porquê? A cabeça não está a funcionar bem. Portanto, eles pensam, mas não são. Pensam que são, mas não são. Portanto, pensar que se é também não determina aquilo que nós somos. Ok? Eu posso pensar que sou uma pessoa espetacular e não sei o quê, mas quando eu me ponho perante o espelho da palavra de Deus,
o Espírito Santo começa a falar no meu coração, a convencer do meu pecado. E eu tomo consciência, afinal, eu não presto, eu não sou melhor que algumas pessoas que eu achava que eram a ralé. Faz lembrar aquela oração do religioso: oh Senhor, graças estou, que não sou como este miserável que está aqui ao lado. E o outro batia com a mão no peito e disse: ser propício a mim, Senhor. O outro tinha consciência do que era. Este não tinha consciência do que era. Pensava que era, mas não era. Ser também não é determinado pelo que os outros nos dizem. Não é porque eu penso em mim mesmo que eu sou, nem é porque os outros dizem que eu sou. Porque os outros muitas vezes ou passam-nos, dão-nos graxa, com algumas intenções, se calhar, e nós pensamos: eu sou uma pessoa espetacular, as pessoas amam-me, sou muito popular. Não é? E o que é que isso interessa? O que interessa é como é que Deus te vê. Não é como tu te vês, nem como os outros te veem, é como Deus te vê. Quando Deus olha para o teu coração, o que é que Ele vê? É isso que importa. É isso que eu estou atento. O que é que Deus olha para o meu coração? O que é que Ele vê quando olha para o meu coração? Vê um homem perfeito? Com certeza que sim. Agora, as pessoas podem achar que eu sou espetacular, que sou isto, sou aquilo, XPTO, mas isso não representa nada, não deve representar. Não é por isso que eu sou, porque os outros pensam que eu sou o que eu sou. Assim como também quando as pessoas pensam mal de nós e dizem mal de nós, também nós não somos aquilo que os outros dizem, necessariamente. Muitas vezes as pessoas falam com outro tipo de intenções também e dizem ou bem ou mal, mas isso não altera aquilo que somos. Nós somos o que somos. E o apóstolo Paulo dizia: eu sou o que sou pela graça de Deus. Não venham dizer que sou mais do que sou ou que sou menos do que sou. Não. Tentaram diminuí-lo a certa altura. Puseram em causa o seu apostolado. E ele defendeu o seu apostolado. Outras vezes tentaram endeusá-lo. E ele também não aceitou. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Então ser também não é determinado pelo que os outros nos dizem. Mas ser o que nós somos é determinado pelo fruto que nós damos. Mateus 12, 33 diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Diga comigo: pelo fruto se conhece a árvore. Outra vez: pelo fruto se conhece a árvore. Qualquer criança entende isto. Dá laranjas, é uma laranjeira. Dá peras, é uma pereira. Dá nésperas, é uma nespereira. É pelo fruto que as pessoas são conhecidas. Qual é o fruto que tu dás na tua vida? Não é? A Bíblia diz lá no Salmo 1 que nós somos, os justos são como árvores plantadas a ribeiros de águas, que dão fruto na estação certa, fruto abençoado, fruto que alimenta os famintos. Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, depois de ser discípulos, nós passamos a conhecer. Há pessoas que nunca conhecem Deus, porque nunca aceitam a palavra de Deus, que é o primeiro passo. O primeiro passo, receber a palavra e permanecer nela. O segundo passo, ser um discípulo. Mudar a minha vida, de acordo com essa palavra, com a operação da palavra de Deus na minha vida, operada pelo Espírito Santo. E então eu posso conhecer. Porquê? Porque só a verdade é que liberta. A mentira amarra, mas a verdade liberta. Lá em Auschwitz, no mais terrível campo de concentração nazi, à entrada, quando os comboios passavam, tinha uma grande placa a dizer: o trabalho liberta. Claro que aquilo era uma coisa irónica no sentido horrível. Porque era supostamente um campo de trabalho. Era um campo de concentração e de morte. Não era um campo de trabalho. Mas o trabalho liberta. Não é o trabalho que liberta. O que liberta é a verdade. É a verdade que liberta. Só a revelação de Deus em Cristo, isto é, a verdade de Deus, nos pode libertar das trevas que nos rodeiam
e das nossas próprias trevas. Okay? Você não é preciso ser cristão para entender que há um lado lunar no homem, no ser humano, que há um lado negro no ser humano. Um dos grandes poetas latinos, Horácio, dizia: somos apenas pó e trevas. Somos apenas, um dos seus poemas diz: somos apenas pó e trevas. Muitas vezes é isso que nós somos, quando Deus não está na nossa vida. Mas quando Ele, que é luz, vem à nossa vida, afasta as trevas. Então a verdade é o que liberta. Liberta das trevas que nos rodeiam. Nós temos um monte de trevas à nossa volta. Não é? Constantemente. Ouvimos falar de conflitos aqui, conflitos ali, ações terroristas aqui, ações terroristas ali, injustiças terríveis. Cada vez que há uma crise, meia dúzia dos mais milionários deste mundo ainda ficam mais ricos e a maioria dos pobres ainda ficam mais pobres. É um mundo de trevas. Mas também precisamos que Deus, que a verdade de Deus nos possa libertar das nossas próprias trevas. A consequência deste caminho, permanecer, ser e conhecer, é alcançar a libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pensemos num antropólogo. Aqueles homens que estudam aquele ramo da ciência e que estudam os povos, as etnias, etc. Pensemos num antropólogo que quer conhecer uma tribo indígena perdida lá nos confins do mundo. Como é que o antropólogo vai estudar aquela comunidade humana, aquela tribo? Vai aos livros, aos books, vai à internet, ou vai à Wikipédia, e vai ver o que é que dizem sobre isso. Será que é assim que se faz um estudo como deve ser? Não. O antropólogo, para conhecer aquele povo, ele tem que ir lá. Ele tem que ir lá à aldeia, tem que ir ter com aquele povo, tem que permanecer lá, viver no meio deles. Tem que permanecer. Estão a ver o permanecer para que é que serve? Tem que permanecer lá, para ver qual é a sua linguagem, quais são os seus hábitos, qual a sua organização social, quais são os seus medos, qual é a sua cosmogonia, a sua perspectiva sobre a criação do mundo, sobre como é que o mundo funciona. Tem que ir lá. Tem que viver na aldeia durante algum tempo. Tem que viver como eles vivem. Isto é, agora já não é só permanecer, é ser. Tem que ser como eles são. Embora seja uma pessoa de fora, mas ele tem que vestir como eles vestem, ele tem que procurar comer aquilo que eles comem, os homens vão à caça, ele vai à caça com eles, vão à pesca, vai à pesca com eles, etc. Ele tem que permanecer e ele tem que ser como eles. Pois só assim pode realmente conhecer. Permanecer, ser, conhecer. Só assim pode realmente conhecer aquele povo. E então libertar conhecimento científico. Permanecer, ser, conhecer, liberdade. Libertação de conhecimento. Porque é aquilo que eu vou lá. É libertar conhecimento para o mundo. É trazer ao mundo e dizer: este povo que vive em tal sítio, vive nestas circunstâncias, a sua alimentação é desta maneira, o seu estilo de vida é este, a sua organização social é esta, as suas relações familiares são estas, e a caracterização daquele povo é então, esse conhecimento é libertado para o mundo, porque houve alguém que foi lá, permaneceu lá, tornou-se como eles, viveu no meio deles, como eles, e esteve e conheceu a sua cultura. Ninguém pode conhecer alguma coisa se não permanecer e se não for. Se nós permanecermos numa dada relação, agora falando de um casal, então passamos a ser um casal. E quando passamos a ser um casal, passamos a conhecer melhor o parceiro ou a parceira. Isto é, conhecer o outro, quer dizer, a verdade do outro. E isso liberta-nos para uma vida em comum. Porque agora eu já sei como é que aquela pessoa é. Eu já sei como é que ele é em intimidade.
e eu quero continuar este caminho. Então eu liberto o caminho, digamos, abro um caminho para uma vida em comum. Ninguém pensa que pode conhecer Deus assim, num momento. Muitas vezes, na tradição evangélica, existe aquela ideia de levanta a mão, receba Jesus como Salvador e agora está tudo bem, nunca mais há problemas, está tudo bom. Isso é uma falsidade, irmãos. Não é assim que funciona. A salvação é um processo, é um caminho, não é um momento. O momento é o momento da decisão. Nós queremos seguir Jesus, mas quantos voltam para trás? Essa decisão só tem valor se a pessoa permanecer nesse caminho. Se não permanecer, não tem valor. Não serve para nada. Não é? Ainda é pior, diz a Bíblia, do que se não entrasse nesse caminho. Porque aquele que agarra no arado e o larga é pior do que aquele que agarra no arado. Então ninguém pensa que é assim. O conhecer Deus é... O profeta Oséias dizia: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Portanto, já no Antigo Testamento eles tinham noção que o conhecimento de Deus era um processo, não era um momento. E as pessoas podem ter as revelações que quiserem, espirituais, os sonhos espirituais que quiserem. Podem receber a revelação sobrenatural que quiserem. Ou através das Escrituras, do estudo da Palavra de Deus, etc. O que quiserem. Mas a verdade é que a vida cristã é um caminho. E ninguém disse que era um caminho limpinho, que não tinha pedras, que não magoava os pés, que era uma alcatifa da melhor qualidade. Ninguém disse isso. E não está escrito em lado nenhum da Bíblia isso. Pelo contrário. O que está escrito é que é um caminho. E como todos os caminhos, tem os seus altos e os seus baixos. Tem as suas dificuldades. Mas o que faz a grande diferença, é que nós não estamos sozinhos. Nós neste caminho não estamos sozinhos. Deus caminha connosco. Jesus caminha connosco. Ele caminha ao nosso lado para nos ajudar a levantar quando estamos abatidos, para nos inspirar quando estamos desanimados, para nos levantar. Amém? É por isso que a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Não por basófia. Eu não sou forte por mim. Eu sou forte por aquele que está em mim. Quando a Bíblia diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, não sou eu que posso. É porque Ele está em mim que eu posso. Porque se Ele não estivesse, eu não podia. E muitas vezes nós tomamos estas promessas de Deus assim soltas, à la carte, como se fosse uma coisa, e andam aí a pisar os demónios e armados em super XPTO. E esquecem-se que são pessoas de carne e osso, como Pedro, que falhou, como Davi, que falhou, como tantos outros que falharam, mas onde a graça de Deus esteve sobre a sua vida, porque eles permitiram que Deus os levantasse e que Deus corrigisse o seu caminho, o seu trajeto. Amém. É muito bom ter um Deus que é nosso companheiro de jornada. É muito bom ter um Deus que está connosco, está disposto, está disponível para caminhar connosco. Não é uma máquina que a gente carrega num botão ou põe uma moedinha, em alguns casos, e carrega e sai uma Coca-Cola. Deus não funciona assim. Deus é um amigo. Como dizia Salomão, um amigo mais chegado que um irmão. É aquele que está ao nosso lado. Que às vezes nos dá nas orelhas, quando nós fazemos asneira. Claro. Mas não nos deixa. Não nos larga. E quando nós estamos a ir abaixo, segura-nos. E anima-nos. E diz: não, tu estás no caminho. Tu não podes sair do caminho. Tu precisas de ânimo e eu estou aqui para te dar ânimo, para te fortalecer. Tu vais chegar ao fim. E é assim que funciona. A nossa condição de liberdade, a que Cristo nos chamou, é este processo, este caminho. A verdade de Deus liberta-nos, mas liberta-nos para fazer um novo caminho. E se nós estamos neste caminho, sabemos que não estamos sozinhos, que Deus está connosco. E o que importa não é olhar para a esquerda nem para a direita, e muito menos para trás, mas olhar para diante. Amém. Para o fim da nossa jornada. Porque Ele está connosco. Ele caminha connosco. Ele acompanha-nos.
Amém? Há alguns líderes religiosos que o povo nem os vê. Nem sequer chega ao contacto com eles. Nunca lhes apertou a mão, porque são pessoas que só aparecem no palco, à distância. Não há qualquer contacto, não há qualquer proximidade. Tenho um amigo meu que, em Lisboa, uma vez, começou a frequentar uma igreja e, ao fim de não sei quantos meses, pediu para falar com o pastor. Eu nunca tinha tempo. Pediu para o contatar, nunca tinha tempo, nunca tinha oportunidade, nunca falou com ele. Jesus não é assim. Ele está à distância de uma oração. Está à distância de uma palavra. Está à distância de um clamor. Está à distância de uma lágrima. Está à distância de um lamento. Mas também está à distância de um sorriso. Está à distância de uma gargalhada. Ele caminha connosco neste caminho de liberdade ao qual nos tem chamado. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé. Aleluia. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra esta manhã, Senhor. Ó Deus, porque ela nos renova, porque ela aclara os nossos olhos, unge os nossos olhos com colírio para podermos ver as realidades espirituais. Te agradecemos, ó Pai, porque Jesus é nosso companheiro de viagem, Senhor. Ele caminha connosco, Ele está connosco. Ele está ao nosso lado a todos os momentos. Te agradecemos, Senhor, pela Tua Igreja. Te agradecemos pelo Espírito Santo, ó Pai. Te agradecemos por todas as bênçãos que a cada dia Tu libertas sobre a nossa vida, Senhor. E porque nos impulsionas, nos animas, nos levantas quando estamos abatidos, Senhor. E nos conduzes, Senhor, no caminho de liberdade ao qual nos tens chamado, Senhor. Em nome de Jesus eu oro para cada meu irmão e irmã que estão aqui esta manhã, Senhor, possa sentir-se neste caminho, possa trilhar este caminho, não possa olhar para trás, nem para a esquerda, nem para a direita, mas olhar para Jesus, para diante, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, sabendo que Ele o acompanha na jornada e sabendo que chegará ao fim pela fé. Ó Senhor, como dizia o apóstolo Paulo, que cumpriu a sua carreira, guardou a fé, e portanto a coroa estava guardada para ele. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a olhar para estas circunstâncias que estão à nossa volta, que tantas vezes nos desanimam, nos retiram a força, vigor, Senhor. Ó Deus, para que nós possamos colocar as coisas no seu contexto e compreendermos que Tu estás acima da pandemia, estás acima do vírus, estás acima da crise económica, estás acima da crise social, estás acima de todas as crises, de todas as dificuldades, de todos os problemas. E, Senhor, é a Ti que nós recorremos, é para os montes que nós levantamos os olhos, é para cima que nós levantamos os olhos, porque sabemos, como dizia o salmista, que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Bendito seja o Seu nome. É nas Tuas mãos, ó Deus, que estão as nossas vidas, é nas Tuas mãos que está a nossa família, é nas Tuas mãos que está a nossa saúde, é nas Tuas mãos que está a nossa carteira, é nas Tuas mãos que está o nosso corpo, é nas Tuas mãos que nós estamos, Senhor. Confiando em Ti, Senhor, como nós queremos confiar a cada dia, cada vez mais, Senhor. Ajuda-nos a caminhar neste caminho de liberdade, Senhor, sabendo que Jesus é o nosso companheiro de jornada. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos que assim seja. Amém. Amém. Amém.